Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Peguem a apostila de História, página 190. Nós vamos falar sobre outros povos que estão aqui. Invasões na América Portuguesa. Essa invasão na América Portuguesa, ao longo do período colonial no nosso país, ela foi alvo de diversos ataques de outras nações, que visaram saquear localidades litorâneas, ao mesmo invadir e conquistar definitivamente o território brasileiro. Essas duas invasões foram a invasão francesa e a invasão holandesa. A invasão francesa ela aconteceu em 1612, né, quando os franceses, animados com o sucesso do açúcar no Brasil, comercializaram nobres franceses e associaram ao empreendimento comercial. Esse empreendimento ele deu seguimento em 1612, aonde eles montaram uma colônia chamada a França Equinocial, em vasto território ainda quase nada ocupado pelos portugueses, o Maranhão. Com a invasão dos franceses e diante da ameaça de perder parte da colônia do Maranhão, os portugueses, o que eles fizeram? Se uniram com os espanhóis para poder expulsar os franceses. Em 1615, eles foram expulsos, os franceses, e receberam indenização pelo que tinha produzido no Brasil. Depois veio a invasão holandesa. Essa invasão holandesa interessaram pela produção de açúcar no Brasil também e queriam abrir um novo comércio. Eles se tornaram os maiores responsáveis pelo processo de refinamento do açúcar e por sua comercialização também na Europa, obtendo muitos lucros. Desde a União Ibérica, eles se uniram com a União Ibérica. Os holandeses foram impedidos pela Europa, pela Espanha, de continuarem a participar dos lucros da indústria açucareira brasileira. Em 1621, eles fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa comercial que pretendia manter o negócio com os produtores de açúcar do Brasil e os senhores de engenho. Foi nessa época que a capitania da Bahia foi invadida pelos holandeses. Em 1624, eles conquistaram a cidade de Salvador, mas a Espanha enviou uma poderosa esquadra para auxiliá-los no combate. Em maio de 1625, os holandeses se renderam, sendo expulsos da região. Nisso ficaram só os brasileiros, que continuaram com o progresso e com a produção do açúcar. Aí veio os senhores de engenho, depois veio o café, e aí continuaram movimentando essas riquezas aí que nós temos até hoje no nosso país, né? Vocês estarão realizando a atividade na página 192 e 193. Na página 193 tem uma produção de texto. Neste capítulo você conheceu um pouco mais sobre algumas invasões, que foi a invasão holandesa e a invasão francesa, que aconteceram no território brasileiro quando ele ainda era uma colônia, não era um país, era uma colônia de Portugal. Escolha uma das duas invasões citadas neste capítulo e escreva a seguir uma história narrando como você imagina que tenha acontecido esse episódio histórico. Nessa história, procure abordar os seguintes aspectos. Vocês poderão também estar pesquisando na internet sobre a invasão holandesa e a invasão francesa, para vocês terem um assunto maior para vocês complementarem. Vocês estarão lendo e vocês poderão colocar da seguinte maneira, igual está pedindo aqui na apostila. Como foi a preparação para as pessoas para a viagem até a colônia? Como sucedeu essa viagem? Se passaram dificuldades no mar? Se o mar estava calmo ou revolto? Nessa época o mar estava muito agitado. Eles acreditavam também que existia monstros nos mares, né? Então as capitanias se passaram por grandes problemas nos mares. Como ocorreram os conflitos com os portugueses e a luta que permaneceram no território? Os portugueses eles se uniram também com os índios e expulsaram primeiro os franceses e depois os holandeses. A forma como foram recebidos em seu país de origem depois da expulsão da colônia. Como eles foram recebidos no país deles de origem? Lá na França,
e na Holanda, quando eles chegaram. Vocês podem também estar pesquisando sobre isso, tá? Elabore um texto, no mínimo assim, umas 15 linhas, e escreva no caderno. Vocês podem também tirar um print e enviar para a tia Yolanda, para mim poder estar vendo essa atividade. Depois a tia Yolanda vai estar fazendo correção da tarefa, certo? Então leiam com bastante atenção, podem estar pesquisando essas invasões da página 190 até a página 193, tá? Saudades, né? Vamos orar a Deus para nós voltarmos logo. Beijos.